Como foi a minha primeira crise de pânico? Meu nome é Laís, eu sou psicóloga e tenho transtorno de ansiedade há 14 anos. Se você tem transtorno de ansiedade, sofre de ansiedade e quer saber como foi a minha história, me acompanhe para assistir esse vídeo. O ano era 2010 e, para minha sorte, eu já estava na faculdade e na terapia. Eu morava numa cidade, estudava em outra cidade, então todo dia eu pegava uma van e durava uma hora e meia, viagem de ida e de volta. Na volta de uma dessas viagens, eu tava na van, parada, assim, voltando pra casa, quando de repente eu senti um aceleramento, assim, no meu coração, como eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu realmente achei que eu podia estar morrendo. E aí eu tomei um susto e comecei a falar para as pessoas na van que eu tava passando mal. Eu pedi para as pessoas pararem na cidade seguinte, eles optaram por parar e me levaram no hospital para ver se era alguma coisa mais grave. E o médico que me atendeu lá falou que era alguma coisa emocional, que não me medicou, e falou que quando eu chegasse em casa e se eu tivesse um fitoterápico, era para eu tomar um fitoterápico. Eu cheguei em casa muito assustada, porque a minha mãe já tinha infartado, então essas questões de coração sempre foram uma questão na minha família. Falei pra minha mãe que eu tava me sentindo mal, ela me deu um fitoterápico e eu fui dormir. E eu lembro que a minha primeira crise de ansiedade normalmente duram em torno de 15 a 20 minutos, o que tá na literatura, né? Mas eu me senti mal por mais ou menos 12 horas. E depois aquilo foi melhorando, 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 mas eu não sabia muito bem o que tinha acontecido. Minha psicóloga me disse que provavelmente era uma crise de ansiedade e me encaminhou pro médico. Na época, desde então, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Eu cheguei a ter umas 4 crises de ansiedade por semana, onde eu sempre ia para o hospital, eram crises muito agudas, e depois faziam com que eu ficasse de 12 a 36 horas completamente desfalecida, porque só quem tem crise de pânico sabe como a gente fica exausta. As minhas crises nunca duraram 15 a 20 minutos, eu ficava taquicárdica por pelo menos umas 6, 8 horas. E desde então, eu entendi que não tinha uma forma diferente de lidar com aquelas coisas que são tão reais, eram tão reais para mim, se eu não tratasse isso. E eu comecei o meu tratamento para transtorno de ansiedade generalizada com crise de pânico. Dessa primeira vez eu tratei em torno de uns 2 anos e parei de ter crise de pânico, e fiquei muito bem por uns 4, 5 anos. Acho que é isso, fazendo as contas, eu acho que é isso. Quando, novamente, eu tive uma crise de pânico. E dessa segunda vez que eu tive crise de pânico, depois do tratamento, para mim foi muito difícil. Porque o maior medo de um ansioso diagnosticado é ter crise de pânico. A gente sabe, só a gente sabe o que é. E foi muito difícil quando eu recaí. Para eu entender e aceitar que aquilo fazia parte de mim. Que aquilo podia voltar em qualquer momento. E aí eu voltei a tratar novamente. Eu voltei a tomar medicação, eu talvez tenha tido aí umas 4 crises de pânico nesse período. Eu estava no processo de mudança, então eu conseguia entender o que tinha acontecido ali, que tinha me desestruturado novamente. Mas eu venho contar que já tem 7 anos que eu não tenho crise de pânico novamente. Então, por que eu decidi compartilhar com você a minha história e como foi a primeira vez que eu tive e tudo até aqui? Porque existe uma solução, existe um caminho. O ansioso, ele não deixa de ser ansioso. Mas a gente aprende a lidar com a nossa ansiedade. Cada vez que a gente evolui na nossa relação com a nossa ansiedade, que a gente se entende melhor, a gente consegue se proteger e lidar com as coisas de uma forma diferente. Busque informação, cuide de você. Ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesmo.